Bem-vindos a este episódio do Fora do Escritório, diretamente aqui da Praça da Cordoaria. Neste momento, vamos iniciar uma conversa com alguém que percebe desta criminalidade digital que tem sido alvo muitos daqueles que fazem a utilização diária da internet, das redes sociais, de todas as páginas que existem por aí e que prejudicam o consumidor. Convosco, neste episódio, alguém que faz da advocacia o seu modo de vida, a sua profissão, mas acima de tudo a exerce com muita paixão pelo direito criminal, Dr. Joel Oliveira Santos. Olá, Joel, muito obrigada por teres aceito o convite de estares connosco fora do escritório. Eu gostava de começar esta nossa conversa partindo desta tua experiência profissional dedicada ao direito criminal e nos ajudares, porque é uma questão que a nossa audiência tem e está relacionada com os crimes digitais. E de que forma é que há aqui uma prevenção e eu gostava que numa perspectiva global nos pudesses dar a tua visão profissional sobre isto. Olá Marta e olá a todos os que nos veem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e parabéns por este projeto. Obrigada. É muito bom de ver e de estar cá a participar. A honra é nossa. A pergunta que me fazes é algo difícil de responder de forma sucinta, sobretudo porque não só como advogado, mas também como entusiasta de tecnologia. Eu vejo a coisa, como se costuma dizer, de forma diferente do comum do cidadão. Uma das coisas que eu reparo da minha experiência profissional é que não só há burlas, às vezes aquelas mais tradicionais, que não são verdadeiras, juridicamente não são uma burla, mas sei lá, deixaste a carteira no cacifo do teu local de trabalho e alguém foi lá e tirou-te o cartão e fez pagamentos contactless, mas portanto esse aí não é uma verdadeira burla na medida em que não foi negligência ativa da tua parte, não foste tu que introduziste os dados, mas por outro lado aquilo que eu tenho visto, seja na prática do dia-a-dia profissional, seja na prática enquanto cidadão comum. Aliás, ainda há momentos atrás, antes de começarmos a gravar este episódio, aconteceu-me isso, é que cada vez mais as pessoas, por diversos motivos, são levadas a cair naqueles golpes de internet. Sim. E o que, na minha opinião, há uma linha comum a todos, é que há sempre a negligência do utilizador, ou grande parte das vezes há a negligência do utilizador, o que por si só também depois leva a algumas dificuldades de responsabilização, seja da entidade bancária, seja de um terceiro intermediário do pagamento, enfim. Mas há aqui uma linha comum de negligência do utilizador. E isto, como é que se resolve? Pois, essa eu acho que é a grande dúvida. Num primeiro momento, importa desde logo perceber que, efetivamente, há golpes muito bem feitos, há páginas de bancos muito bem feitas, réplicas muito bem feitas. Curiosamente, também os próprios bancos começam a estar, efetivamente, agora em 2025, sensibilizados para esse assunto e ainda há pouco tempo, através da linha telefónica de um dos bancos, de apoio ao cliente de um dos bancos, eu estava, enquanto cliente, a ligar, eles disseram-me, não procure no Google o nosso nome, vá a www.bancoqualquercoisa.pt. Nunca entre por outro sítio que não aqui. E isto é importante porque às vezes, dou o exemplo, às vezes, uma das formas que é muito utilizada para burlar as pessoas é fazer uma réplica do site original, seja de um banco, seja do Booking, seja do que for, e patrociná-la na Google, e vocês vão lá e procuram, sei lá, Booking no Google. E a primeira página que vos aparece em patrocinado e que parecem tudo igual, às vezes, pego no exemplo do Booking, nada contra a plataforma, mas porque é uma plataforma que toda a gente conhece. Certo. Em vez de ter dois olhos, só tenho um, por exemplo, e já é uma página completamente diferente, e é tudo igual, e fazem a reserva sem algumas cautelas adicionais, sem fazer um cartão virtual nesse sentido. Enfim, com alguma falta de cuidado. E quando vão a reparar, têm dois prejuízos. Por um lado, não têm a reserva que supostamente teriam, e pior, terão ficado sem aquele pagamento ou um valor ainda superior. Claro. E isso, portanto, é algo que eu tenho reparado, que é precisamente o problema está, sobretudo, na falta de atenção, às vezes na falta de conhecimento, mas sobretudo na falta de atenção do utilizador. Esse cuidado, como é que nós, por exemplo, hoje em dia, a nossa sociedade está mais vocacionada para usufruir destas pequenas viagens, e eu vou pegar neste teu exemplo do Booking.
Neste caso em concreto ou noutra plataforma de pagamento online, falaste numa questão que me parece que já deste aqui o teu conselho. Como é que nós podemos prevenir que nos seja retirado o dinheiro a mais? Por exemplo, achas que essa forma do cartão virtual é uma das soluções? Sim. Ou qual é que tu apontas? Sim, e eu até dou um exemplo pessoal. Eu sempre que faço pagamentos online, eu por norma utilizo cartões virtuais e sempre que possível, também dependendo muito se usam que plataforma bancária que usam, mas por exemplo, utilizando o MBWay, conseguem fazer um cartão virtual com um mínimo de com um máximo de 5 euros, por exemplo, de cobrança mínima, vá. E portanto significa que mesmo que aquele site não seja fidedigno, mesmo que o vendedor por algum motivo queira cobrar a mais, em princípio nunca conseguirá cobrar mais do que 5 euros e portanto limitam desde logo ali o risco de correr mal o negócio. Claro. Por outro lado, também é importante, uma vez mais, estar atento a esses detalhes todos. Falávamos aqui há pouco em off, e a verdade é essa, é que cada vez mais também há e-mails que parecem mesmo muito legítimos. Hoje em dia, se eu há pouco dizia que era importante estar atento ao endereço do website, sim, porque isso de alguma forma, nós colocando corretamente, se estiver 100% certo, em princípio, do nosso lado, não há problema, só se houver um ataque ao website que redirecione aquele URL para outro site malicioso. Em princípio, nesse caso está tudo ok, mas quanto aos e-mails não é assim. É possível ter um e-mail que diga lá de Joel Oliveira Santos, advogado, e até ter o meu endereço de e-mail e não ter sido eu a enviar, nem sequer ter efetivamente saído do meu e-mail. Portanto, isso depois também depende um bocadinho de nós, sociedade, como é que vamos avançando. Esta semana eu recebi um e-mail que parecia em tudo semelhante a um e-mail fidedigno. Aliás, vinha assinado por um advogado, um colega e não sei o quê. Só que soou-me estranho na medida em que eu não conhecia o assunto que ali se estava a falar, nem os intervenientes. E depois, naturalmente, fui procurar, antes de abrir, eu abri o e-mail, mas não abri qualquer anexo. Se bem que isto mesmo também, e aí já estou um bocadinho fora de pé, na medida em que implica muito conhecimento informático, mas pelo que sei, o próprio abrir o e-mail também pode ser perigoso. Mas mesmo assim, eu vi qual era o endereço de e-mail e fui procurar ao Google e depois reparei que aquela suposta sociedade de advogados nem sequer existia, era outra coisa qualquer, se não me engano, era uma imobiliária ou alguma coisa desse género. E portanto, desde logo, isso também faz-nos estar alerta, no fundo, questionar tudo e todos. Eu peço desculpa de nos estarmos a rir, mas vamos ter um interveniente adicional. Não, mas este é carinhoso. Este é para mim, é o terceiro convidado. É certo. E a verdade é essa que falava. Outra coisa também importante é os anexos dos e-mails, não abrirem anexos de e-mails. Eu sei que isto parece um bocadinho, está a ser um bocadinho do âmbito jurídico, mas efetivamente é muito por aqui. Mas são precauções, claro. É muito nestas falhas de cuidados, sobretudo o utilizador normal até é menos vítima disto, mas sobretudo no mundo corporativo, no mundo empresarial, é por aqui muito que se entra nas infraestruturas de dados. Eu, sem querer interromper-te, eu acho isto lógico neste sentido. Possivelmente estamos naquele que é um momento pré-jurídico, porque esta atitude em si vai desencadear o problema seguinte. Sim, e na verdade pode ser o momento pré-jurídico dependendo da ótica, porque, portanto, se eu for a vítima e estiver prestes a ser burlado ou vítima de acesso ilegítimo ou um dispositivo assim, por outro lado, já há quem iniciou o procedimento, portanto, já há o criminoso ou potencialmente criminoso na medida em que já lançou o isco para aceder a determinada informação. Mas, portanto, o conselho que eu queria deixar aqui no ar era mesmo terem super atenção aos dados que estão a colocar e onde é que estão a colocar, de que forma, enfim, para terem completa certeza. Mas a verdade é que também tem sido mais comum ouvirem-se a falar de burlas no sentido de negócios mais emergentes, ou seja, de criptomoedas, de coisas desse género. E isso também é todo um mundo que tem motivado, às vezes, pessoas só curiosas porque ouviram a falar na televisão, no barbeiro ou alguma coisa assim, de criptomoedas. E, efetivamente, ou porque há algum influenciador que está a potenciar aquele ato, não é? Ou de apostas desportivas, ou alguma coisa desse género. E, efetivamente, isso é um mundo... Esses dois são mundos que têm despertado muita curiosidade até do utilizador normal, porque às vezes, apesar de roçarem
ser jogos de fortuna ou azar, às vezes há margens de lucro bem apetitosas, mas são mercados, mesmo os que estão regulados e os que estão em plataformas reguladas, são mercados de muito alto risco. Claro. Então existem aquilo que em inglês se chama exchanges, que são as corretoras de criptomoedas e que muitas delas... Possivelmente mais seguras até, não é? Muitas delas estão reguladas e, portanto, são seguras, mas há outras que prometem melhores condições e, portanto, também se colocam o utilizador numa posição mais desprotegida nesse sentido. E muitas vezes mesmo, não só desprotegida, como verdadeira vítima de um crime, na medida em que o que promete, sabem à partida que nunca vão conseguir cumprir. Dámos o exemplo, por exemplo, dos casinos online, também que são muito... Há casinos, os tais casinos não autorizados, os casinos ilegais. Eu tive, inclusivamente, e perdoa-me por te interromper, mas tive pessoas que se dirigiram ao escritório e que absolutamente estão numa situação muito complicada por causa deste endividamento que foi potenciado pelos jogos de azar, precisamente pela facilidade do online. Certo, e é curioso, a conversa está-nos a levar para aí e eu estou-me a lembrar de um exemplo. Há cerca de um ano houve uma pessoa que me ligou, potencial cliente, a dizer, e isto não é em confidência, mas a dizer, doutor, eu sei que tenho um problema com o jogo, e portanto ele desde logo reconheceu isto. Eram para aí 5 da tarde, quando ele me ligou. Eu estou desde as 3 da manhã a jogar aqui num casino online, acho que detectei que aqui o jogo está manipulado e parece-me que isto é um casino ilegal e eu quero atuar contra eles e não sei o quê, até porque eu já gastei aqui hoje 60 mil euros. Meu Deus do céu! E eu fiquei boquiaberto, na verdade, em 12 horas, se gasta 60 mil euros. Mais do que isto, era alguém que até reconhece que tem o vício do jogo, claro, mas por força dessa doença, na verdade não sabe quando é que para. E pior, ele, até para além do vício do jogo, reconheceu que se calhar estava ali numa casa não segura, não é? Claro. Se bem que o jogo em si mesmo é questionável, mas estava numa casa de apostas não segura e continuou. E portanto, entretanto o cliente nunca mais me ligou, porque aquilo também foi uma conversa informal, mas... Claro, se calhar em jeito de desespero, certo, não é? E pareceu-me que estava verdadeiramente desesperado, na medida em que ele até tinha gasto o dinheiro que não seria dele. Não percebi se era um adulto, claramente era adulto, mas claro, não percebi se era dos pais, se era da empresa que ele fazia parte, e portanto isto também nos leva aqui a uma questão de sobreendividamento potenciado e super rápido. Numa coisa de horas, alguém... Sem querer, gasta 60 mil euros no jogo, claro, percebes? E então também é muito por aí de ter cuidado onde estamos a colocar os nossos dados e, sobretudo, não é? Num casino legal haverá sempre, teoricamente, a possibilidade de ganhares algum dinheiro. Claro. Mas num ilegal, essa possibilidade está seriamente diminuída. E, portanto... ali foi um caso desses extremos que achei aqui pertinente trazer. E fizeste muito bem, porque é de facto uma das situações que mais está em voga. E pegando até neste teu exemplo, nesta internet que nós hoje todos temos, e pelo lado bom, por exemplo, potencia a nossa conversa, mas existem também pessoas que estão preocupadas até com financiamentos que precisam por causa de umas obras, de alguma questão que está ali realmente em voga na sua própria vida e que tem a necessidade de recorrer, por exemplo, a um financiamento e vai encontrar estes sites que lhe pedem agora paga 100, agora paga 1000, agora paga 900, agora paga não sei quantos, para ter um financiamento. Estas pessoas, no fundo, como é que vão conseguir reagir quanto a esta situação? Pois, isso é de facto mais ou menos difícil dependendo do caso concreto. A questão, e isso eu dou o exemplo a toda a gente, que seja meu cliente, porque é universal quase a todos os problemas, que é registem tudo. Portanto, desde o momento em que começarem a pensar em aceder a um crédito, seja ele na instituição mais fidedigna ou na mais, permitam uma expressão, na mais manhosa, registem tudo. O quê, como, quando, com quem é que falaram, o que é que foi dito, o que é que não foi dito, através de que e-mail, através de contacto telefónico, se passou para outro departamento, se não passou para outro departamento, porque isto depois
ter estes detalhes ou não é super importante para depois construir a linha do tempo, Claro. e provar a culpa, provar com quem é que falaram. É certo que do outro lado da linha posso dizer que sou o Paulo e na verdade sou o Joel Oliveira Santos, não é? Tudo bem, mas é possível imputar um comportamento correto àquela determinada pessoa, àquela determinada entidade, o que for. Claro. Depois, naturalmente, também, se for digitalmente, tirarem print screens, a imagem do ecrã, Sim. a tudo o que forem fazendo. É claro que faça o negócio concreto, não é? Se eu estou a pedir um crédito, em princípio não vou ter eu que fazer um pagamento, em princípio. Portanto, É natural. também, Claro que sim. desconfiem de tudo aquilo que vos, como se costuma dizer, que vos cheirar a errado. Ora bem, eu acho que isto pode não ser bem assim, e vão investigar sobre o assunto, falam com alguém que perceba da matéria, falam com a doutora Marta, com quem for, mas desconfiem disso. E, sobretudo, guardem provas de tudo. Comprovativos de pagamento, do que for, porque lá Há está. a possibilidade de rastrear, não é? Quando são pagamentos online, a rastreabilidade é melhor e maior. Claro. Mas também depende da forma como for feita, porque às vezes há processadores de pagamento que permitem que eu pague em euros e a pessoa receba em criptomoedas, por exemplo. E depois, por toda a filosofia das criptomoedas, e dependendo da criptomoeda, da rastreabilidade ou não, e se o utilizador final usa algum exchange ou usa a sua carteira privada, a sua wallet privada, isto pode ser mais ou menos fácil ou até impossível de localizar esse dinheiro. Claro. Não é por acaso que os últimos crimes, os maiores, têm sido, a moeda de pagamento tem sido criptomoeda, precisamente porque é mais difícil de rastrear. E não há essa possibilidade de perceber. Também não é isto que coloca uma carga super negativa nas criptomoedas. Repare-se, a moeda física, o euro ou o dólar, também serve para comprar armas, droga, o que for, não é? Claro. Portanto, a carga negativa está na forma como se usa. Mas isto para vos dizer que não é obrigatoriamente por o pagamento ser eletrónico que é possível rastrear. Dou-vos um exemplo completo. Também, mesmo tendo estes cuidados todos que eu vos estou a dizer, é possível ainda assim ser burlado. Claro. Dou-vos outro exemplo, concretizo isto, vá. Tenho uma cliente que queria arrendar uma casa em Madrid, porque era para lá de Erasmus e tal, e foi a uma plataforma da área de arrendamentos em Madrid e procurou lá aquilo que lhe interessava. E apareceu-lhe lá um bom negócio que estava dentro do preço de mercado e tal. Aquele anúncio até tinha sido recomendado por alguém no Facebook, que lhe parecia legítimo e tal. Pronto. Tudo bem. E ela mandou para mim para analisar. E eu disse, olha, isto parece tudo credível, não há aqui nada que faça duvidar da credibilidade, mas a verdade é que há sempre aqui um risco inerente, que é, nós estamos a contratar uma coisa à distância. Sim. Neste caso, o website é só uma mera montra, não participa no negócio, não é como, sei lá, como a AliExpress, por exemplo, onde eu compro ao AliExpress e o AliExpress é que manda ao vendedor enviar e retém o dinheiro e depois... E há toda uma segurança. Há aqui não há um triângulo comercial, há uma relação direta e a verdade é que a cliente, efetivamente, pagou um montante e depois ele voltou a ter um reforço e tal, até que reparou que tinha sido vítima de burla. Portanto, ela tomou todos estes cuidados, inclusive falou comigo, e eu disse-lhe, dentro dos possíveis, não parece haver aqui nenhum problema, mas é um risco, porque não conhecemos, nem esta plataforma tem feedbacks anteriores do vendedor, enfim. E a verdade é que foram algumas centenas de euros que foram, se costuma dizer, à vida. Claro. Mas também como é que se resolve isto? Bem, isso é outro passo. Depois de reparar que, efetivamente, caímos num golpe, numa burla... E desculpa, eu peço-te perdão de te interromper, mas este exemplo que trouxeste aqui, alusivo à habitação, por exemplo, em Madrid, cá também está a acontecer. E burlas que estão a ser cometidas, eu não sei, o termo técnico tu melhor dirás, o tipo de crime, mas muitas pessoas estão a querer arrendar uma habitação e estão-se a deparar com este tipo de questão. Portanto, estão a dar o seu dinheiro convictas de que têm uma habitação e que vai casar e não têm nada. Certo, isto tem acontecido muito, sobretudo aqui nas zonas do país mais populacionadas, Porto, Lisboa, Sim. Braga,
até acho que mais de Porto Braga tem-se tido muito disso, tenho conhecimento de alguns casos desses em concreto. E efetivamente, uma vez mais, a questão vai pela negligência do nosso lado enquanto interessado, na medida em que, até faça este também, a verdade é que o ditado popular diz, e bem, que depois de casa assaltada trancas à porta, não é? Mas a verdade é que eu estou a falar com a Marta e pressuponho que ela está de boa fé aqui a arrendar numa casa qualquer, mas eu assumo que ela é a proprietária. Ou se não é proprietária, que tem séria autorização para arrendar a casa. Sou advogado, que atua praticamente em exclusividade na área do direito penal, e a verdade é que, ao contrário do que muita gente diz, seja em jeito de brincadeira, às vezes nem tanto de brincadeira, eu não defendo criminosos, eu asseguro é que a lei é verdadeiramente bem aplicada, seja ela perante um arguido, seja ela perante a vítima de um crime. No fundo, eu tento trazer justiça ao caso concreto. E isto não é baleio de advogado.